Olá, abençoados do Senhor, e vamos continuar nossa reflexão sobre família, a família construída na edificação que Deus nos coloca. Nós vimos nas reflexões anteriores a importância da proximidade e do diálogo e como resultado disso vem a comunhão em família. E vamos ver também mais alguns exemplos bíblicos hoje da importância de buscar o bem da nossa família e da nossa parentela. E o primeiro exemplo que nós vimos foi o de Davi, que buscou o bem da parentela da sua esposa Mical. E vamos ler agora em 1 Timóteo 5,8, diz assim: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. O bem da família, amados, precisa ser visto como testemunho cristão em nossa vida, pois o cuidado com os pais, irmãos, filhos, genros, noras, cunhados e avós, sendo um posicionamento ativo, ele vai refletir em nós, automaticamente e espontaneamente, a imagem de Deus. E lembra do exemplo de Davi com Mefibosete, quando ele se importou em procurar alguém da família de Saul para ajudar, como nós já vimos aqui? Nós vemos que Davi, com isso, ele era proativo. Proatividade significa antecipação. E Davi não ficou esperando Mefibosete buscar a sua ajuda. E sim, ele foi atrás de Mefibosete para ajudar. Davi buscou pela mudança e o bem-estar do Mefibosete. Davi agiu como um tutor e deu amparo a Mefibosete de uma forma espontânea e por também amor a Deus, em primeiro lugar, e a Jonatas, o pai do Mefibosete. A ação de Davi foi ativa, e esse sentido de buscar o bem da nossa família, o bem da parentela, começando por nós e não pelo outro. Ou seja, precisa começar por nós. Isso é posicionamento ativo. Não é esperar, mas sim fazer as coisas acontecerem. Nós devemos, amados, buscar mudanças positivas no ambiente familiar. E isso é amor. É quando a gente age e não quando sentimos apenas. Deus criou com isso, quando ele criou Adão e Eva no Jardim do Éden, ele criou um ambiente familiar. Mas quando o pecado entrou na vida de Adão e Eva, ficaram como Mefibosete ficou, aleijados, desamparados. Mas Deus disse: eu serei o seu tutor. E daí Deus enviou Jesus, e ele nos reaproximou para ele. Foi assim que Davi também fez com a parentela de Saul. Ele deu amparo e ele também aproximou a família de Saul até ele. E Deus o abençoou por isso. Deus nos fez com esse propósito de fazermos o bem, começando pela nossa parentela, pela nossa família, e não tratando a nossa parentela com aversão ou com indiferença. Nós temos sim que, quando deixamos pai e mãe, vivermos a nossa vida principal, que é o casamento. A esposa deve satisfação ao marido e o marido satisfação à esposa. Mas o Davi, ele usou das características que faz parte de Deus quando ele usou a beneficência com Mefibosete. E é isso que diz em Timóteo 5,4, que diz assim: Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E o contrário dessa ação, amados, vai refletir um coração mau e mal redimido. Agora nós vamos refletir na próxima reflexão como abençoar a nossa família. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus filhos e nos dê sabedoria para sempre buscarmos o bem da nossa parentela.